Fala aí pessoal, beleza? Estamos dando início aqui a mais uma aula de filosofia na plataforma Não Perca a Cabeça. E nessa aula nós iremos estudar o grande e ilustríssimo filósofo Aristóteles. Então, fique ligado para não perder nada. Segue a vinheta. A primeira coisa que nós devemos estudar quando a gente investiga o pensamento de Aristóteles é exatamente a sua metafísica, ou seja, geralmente, ou pelo menos o caminho mais convencional para começar a estudar o pensamento de Aristóteles é a partir de sua metafísica. E aí você me pergunta, Paulo Vitor, afinal, o que significa essa palavra? Não compreendo metafísica, meta o quê? Matemática, matemática. Cara, olha só, metafísica, na verdade, é uma expressão utilizada para se referir a qualquer pensamento ou qualquer teoria, qualquer abordagem filosófica ou teórica que busca uma causa abstrata para os fenômenos físicos. Ou seja, você se depara constantemente com diversos fenômenos. Você vê, por exemplo, o sol nascer, você sente o calor, você sente frio, você sente a textura das coisas, escuta coisas, enxerga, sente cheiro. São fenômenos físicos que se apresentam diante de você. Agora, qual é a causa desses fenômenos? Ou seja, o que estabelece relação de causa e efeito entre esses fenômenos? Por exemplo, você observa uma água evaporando e você logo se pergunta por que a água evapora? Ou seja, qual é a causa da evaporação dessa água? Ou seja, um questionamento sobre as causas. Uma abordagem metafísica vai compreender que a causa primeira desses fenômenos não é exatamente uma causa no sentido físico, mas sim uma causa ou uma explicação abstrata que não está diretamente relacionada com a coisa física. Então, metafísica nada mais é do que uma abordagem que busca explicar os fenômenos físicos através de causas que são abstratas, certo? E é exatamente isso que Aristóteles faz. Então, uma vez que a gente compreende o que significa metafísica, nós podemos agora afirmar que a metafísica de Aristóteles é uma metafísica materialista. Ou seja, Aristóteles faz sim metafísica, mas ele afirma que só é possível compreender essas causas abstratas a partir da sua experiência com o mundo material. Ou seja, existem sim causas que são abstratas, mas você desconheceria essas causas abstratas sem contato com o mundo material, com o mundo físico. É isso que Aristóteles está dizendo. E por esse motivo, nós afirmamos que Aristóteles, de alguma maneira, é adepto a um materialismo, ao seu modo, obviamente, que é diferente do materialismo da modernidade, né? Por exemplo, quando a gente fala de Karl Marx, a gente pensa no materialismo histórico. O materialismo da modernidade é absolutamente diferente, ou pelo menos substancialmente diferente, do materialismo defendido por Aristóteles. São materialismos diferentes, certo? Então, entendeu por que Aristóteles é materialista? Porque ele afirma que as causas abstratas só podem ser conhecidas a partir da experiência com o mundo físico. Agora, vamos tentar visualizar isso de forma mais prática. Por exemplo, quando você observa o sol nascer, por exemplo, por que o sol nasce? Ou por que o sol surge no horizonte? Você só consegue saber a causa primeira se você investigar tudo que está relacionado fisicamente com o sol. Ou seja, você precisará observar os corpos celestes, a movimentação dos planetas que estão perto do Sol, você vai ter que observar as estações, você vai ter que observar como é que o ecossistema se relaciona com a aparição do Sol, ou seja, você precisará ter contato com todas as coisas físicas que estão relacionadas com o Sol. Assim você conseguirá estabelecer um conhecimento específico sobre a causa do Sol, ou seja, o motivo do Sol surgir no horizonte.
Sacou a ideia? Então, a explicação materialista de Aristóteles é justamente encontrar causas abstratas a partir de uma experiência material. Não tem como eu encontrar respostas a partir de reflexões abstratas somente. Por esse motivo, nós afirmamos então que Aristóteles ele aproxima a forma e a matéria, e não distancia. Então você pode estar se perguntando agora, Paulo, complicou, porque eu não sei o que significa forma, ou pelo menos não sei o que você quer dizer com essa expressão forma. Olha só, forma nada mais é do que um conceito geral, um conceito abstrato sobre algo. Então, por exemplo, a forma de ser humano. Nesse sentido aristotélico, quando eu uso essa expressão forma dentro desse contexto, eu estou querendo me referir ao conceito geral de ser humano, ou seja, qual é a forma de ser humano, ou seja, qual é o conceito de ser humano. Então, podemos exemplificar, chamar de forma de ser humano como um ser que é dotado de razão, capaz de se comunicar, de dialogar com os outros, capaz de construir uma linguagem, possui membros superiores, membros inferiores e assim sucessivamente. Então eu estou tentando definir a forma de homem. Só que eu jamais conheceria a forma de homem, então isso é um exemplo, né? Existem outros tipos de forma, mas para eu conhecer a forma de homem, eu preciso ter contato com o homem na sua forma material. Ou seja, eu jamais conheceria a forma de homem sem conhecer o homem manifesto na sua forma física e material. E a gente pode aplicar isso a qualquer coisa que existe na natureza. Por exemplo, eu jamais conheceria a justiça se eu nunca tivesse tido contato com situações concretas onde a justiça ela é colocada, como por exemplo, quando uma pessoa rouba outra pessoa, isso é uma manifestação material daquilo que eu chamo de injustiça. Então, a partir dessa experiência concreta, eu consigo estabelecer uma forma, um conceito de justiça, eu consigo pensar sobre a justiça, né? Então, ou seja, pensar na negação da justiça, pensar na justiça, nesse caso. Então, de qualquer forma, independentemente da situação que você vê diante de você, seja algo diretamente relacionado à justiça ou injustiça, o importante é que você teve contato com a coisa material para poder refletir no conceito, na forma de justiça. Está compreendendo? Se você está com dificuldade de compreender, basta você visualizar a seguinte coisa na sua cabeça. Vamos supor que você nunca tivesse visto uma cadeira, sabe? Cadeira, aquele objeto de se sentar, a cadeira. Vamos supor que você nunca tivesse visto uma cadeira. Se alguém chegasse para você e falasse, senta na cadeira, você certamente não conseguiria entender o que a pessoa está dizendo. Pelo menos no primeiro momento você não entenderia, porque você não faz a menor ideia de qual é a forma de cadeira, qual é o conceito de cadeira, porque você nunca viu uma cadeira. Ou seja, a forma ela depende da matéria. Então forma e matéria não se separam. E isso significa então que Aristóteles ele está valorizando, cara, a experiência sensível. Ou seja, você precisa experimentar esse mundo concreto. Ou seja, você precisa valorizar os sentidos do seu corpo para você conseguir conhecer o mundo efetivamente. Sendo assim, nós concluímos, né, que então Aristóteles ele está se opondo ao platonismo. Sacou? É só você lembrar da aula de Platão. Platão é o cara que está dizendo que a verdade ela se encontra em um plano inteligível e que o corpo, a sensibilidade, só nos traz enganos, só nos afasta das formas, da verdade absoluta, das ideias. Já Aristóteles ele está dizendo o oposto, que na verdade a sensibilidade, o mundo sensível, o corpo, os sentidos nos aproximam da forma. E na verdade Aristóteles é bem radical, não só nos aproximam da forma, como jamais seria possível conhecer a forma sem a matéria, sem o mundo material. Essa oposição em relação ao platonismo é extremamente importante, você tem que gravar isso, cara. Então anota com muito carinho no seu caderno, bota post-it que Aristóteles ele se distancia de Platão, porque Aristóteles é materialista, enquanto Platão é um idealista. Ou seja, Platão ele ignora a matéria, enquanto Aristóteles ele valoriza a matéria, valoriza a experiência sensível. Beleza?
Então, no próximo quadrinho, nós vamos compreender as 4 causas da metafísica de Aristóteles. Bom, agora a gente vai entender outros conceitos da metafísica de Aristóteles. Então, é importante você compreender que isso aqui ainda faz parte da metafísica aristotélica. Tá? Então, por isso que está aqui 1.2 e 1.3, tá? Não é 12 nem 13, é 1.2 e 1.3, porque faz parte ainda daquele quadrinho anterior, na mesma relação lógica, beleza? Então tá. Bom, próximo tópico nós vamos falar sobre as 4 causas de Aristóteles. O que acontece? Aristóteles, na sua metafísica, ou seja, na sua busca pelas causas primeiras, ele afirma que existem tipos diferentes de causas que nós encontramos na natureza. A primeira causa é aquilo que ele chama de causa eficiente, que no caso seria aquilo que deu movimento a todas as coisas, ou seja, aquilo que motivou, aquilo que deu eficiência às coisas. Então a causa eficiente seria a causa primeira, a causa primordial de tudo. A causa formal seria o conceito sobre as coisas, seria a forma da coisa. Então, por exemplo, quando eu falo o conceito de homem, né, ou então o conceito de cadeira, a forma de cadeira, 4 pernas, um assento e um encosto. Esse é um conceito, a forma de cadeira. Você vê esse conceito andando por aí? Não, você não vê. Você vê as cadeiras manifestas em sua forma material. Sacou? Então existe a causa formal, ou seja, o conceito que motiva a existência de algo. Ou seja, a cadeira só existe porque existe a forma de cadeira, o conceito de cadeira. E existe também a cadeira manifesta na sua forma material, que são todas as cadeiras que existem no mundo. Ou seja, para pensar, vamos supor que você seja um artesão e eu peço para você fazer uma cadeira de madeira. Se não existisse a forma de cadeira, se não existisse a causa formal desse objeto, você não saberia o que fazer. Ou seja, eu falar, faz uma cadeira, mas não existe forma de cadeira, então você não ia conseguir. Ou seja, se não existe o conceito de cadeira, não existe a essência de cadeira, você não conseguiria fazer uma cadeira manifesta materialmente. Então uma coisa é a ideia de cadeira, que no caso seria a causa formal da existência desses entes. E existe a causa material. A cadeira ela também não existiria se não existisse forma material de cadeira, se não existissem de forma concreta no mundo. Uma coisa é eu falar de algo que não existe materialmente. Isso seria só a causa formal. Mas se não existe materialmente, cara, essa coisa nós podemos duvidar da sua existência. Beleza? Então existe a causa material, existe a causa formal. A causa formal é o conceito. A causa material são os objetos particulares que nós vimos. Nós somos também causas materiais. Eu sou um ser humano manifesto em sua forma material. Beleza? Já a causa final seria ali a finalidade dos objetos. Aristóteles ele é muito finalista, então ele acredita que tudo que existe na natureza possui uma finalidade, possui uma função específica. Então nós podemos identificar a causa final como o propósito das coisas. Então, por exemplo, por que a caneta existe? Ela existe porque tem uma finalidade, ela tem uma forma. Existe uma causa primeira que deu origem a todas as coisas, inclusive a cadeira, ela tem uma forma de... inclusive a caneta, existe a forma de caneta, existe o conceito de caneta. A caneta está manifesta em sua forma material e ela também tem uma finalidade que é qual? É escrever. A caneta existe para a gente escrever. Essa é a função da caneta, essa é a causa final da caneta. Beleza? Pois bem, indo para o próximo tópico, Aristóteles ele fala de ato e potência. Ato seria a coisa como ela está no momento, tá? Coisa que, entre aspas, né? Os objetos, os entes, enfim, tudo que existe no mundo. Então, por exemplo, você certamente vamos supor que você está querendo fazer um curso de medicina, quer passar no vestibular para medicina. Então você é um médico em ato? Não. Você é um médico em potência, porque a potência é o que a coisa pode ser, ou seja, se você tem as condições necessárias para ser um médico, você é com certeza um médico em potência, assim como é um advogado em potência, um escrivão em potência, um juiz em potência, um professor em potência, porque você tem todas as condições necessárias de um ser que possibilitam ser todas essas profissões. Mas em ato, você agora não é nenhuma dessas profissões. Você é um estudante em ato. Então o ato é a forma como a coisa está
no momento. A potência é o que a coisa pode ser. Só que dependendo da forma dessa coisa, dependendo da essência dessa coisa, existem potências que ela não possui. Então, por exemplo, você, eu, nós seres humanos, nós não temos a potência de voar. Então, não existe essa possibilidade de voar. Claro, você pegar o avião, quem está voando não é você, é o avião. Mas a sua natureza, ela não te dá essa condição de potência para você se tornar um avião. Ou melhor, para você se tornar um voador. Agora, você pode se tornar uma série de outras coisas, um alpinista, um ciclista, assim por diante. Pode correr muito rápido, né? Os atletas, inclusive, eles trabalham para exercitar toda a sua potência ao máximo, né? Correr o mais rápido possível, saltar o mais longe possível. O ato é a forma como você está no momento. Ok? Não existe mistério. Simples assim. Então, pessoal, é isso. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima. Valeu!